Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica Santos, eu sou enfermeira, sou educadora em diabetes. Estou aqui hoje a convite da Débora. A Débora é influenciadora digital, é dona do perfil DMB Diabetes e tem um trabalho muito legal sobre o diabetes tipo 1. Em consequência disso, ela também tem adquirido muitos seguidores com diabetes tipo 2 e foi por isso que ela me convidou para falar um pouquinho de diabetes tipo 2 para vocês. Certo? Então, para começar, eu acho muito importante primeiro a gente entender quais tipos de diabetes existem. Porque, a depender do tipo de diabetes, algumas características do autocuidado serão diferentes. Então, vamos lá. Existem vários tipos de diabetes. Diabetes relacionados com questões genéticas, questões hereditárias, diabetes relacionados a algumas síndromes, mas existem três principais tipos de diabetes. O diabetes tipo 1, que é um tipo de diabetes autoimune, na qual o próprio organismo ele ataca e destrói as células beta-pancreática, que são as células responsáveis por produzir a insulina. Temos também o diabetes tipo LADA. O diabetes tipo LADA é o diabetes latente autoimune do adulto. É um diabetes muito parecido com o diabetes tipo 1, no qual também as células pancreáticas serão destruídas por uma resposta autoimune do corpo. Qual que é a diferença do diabetes tipo 1 e do tipo 2? A diabetes tipo 1 normalmente aparece na criança e no adolescente. Já o tipo LADA, como o próprio nome diz, ele aparece na pessoa adulta. Então, lembrando que é diabetes latente autoimune do adulto. E aí temos o terceiro tipo de diabetes, é mais comum entre os tipos de diabetes, que é o diabetes tipo 2, e que, na verdade, de todos os tipos, é o mais prevalente que existe. 90% das pessoas com diabetes tem esse tipo de diabetes, o diabetes tipo 2. E diferentemente do diabetes tipo 1, quem tem diabetes tipo 2 ainda preserva a sua função pancreática, mas ela tem uma perda de funcionalidade, seja por produzir inadequadamente a insulina ou por ter essa absorção de insulina ineficaz. Mas como que o diabetes tipo 2 ele se desenvolve? Ele se desenvolve principalmente por questões relacionadas ao comportamento. Então, a pessoa que tem diabetes tipo 2, por muitos anos manteve um estilo de vida sedentário, um comportamento alimentar muito ruim, sem vitaminas, sem minerais, muito rico em carboidratos, e sobrecarregou o organismo, o que acabou resultando no diabetes tipo 2. Então, lembrando, o tipo 1 é mais prevalente em crianças e adolescentes, né? Ele surge na fase inicial da vida, na fase de criança e adolescente. O tipo LADA é aquele que tem características parecidas com o tipo 1 de degradação das células pancreáticas, mas ele aparece mais retardariamente, né? Mais na fase adulta. E o tipo 2 está muito mais relacionado com questões comportamentais. É claro que o diabetes, de uma maneira geral, é uma condição de saúde multifatorial. Então, apesar do tipo 2, do tipo 1 e do tipo LADA terem essas características, mas tem outras questões que também podem influenciar. Então, hereditariedade, fatores ambientais, isso tudo vai influenciar para que o diabetes se desenvolva, certo? E por que é importante a gente entender essa parte de degradação das células pancreáticas no tipo 1 e no tipo LADA, e que no diabetes tipo 2 não tem degradação total dessas células, não tem degradação, mas sim uma perda de funcionalidade? Porque isso justamente vai diferenciar no tratamento. Por quê? Porque a pessoa com diabetes tipo 2, ela ainda tem a opção medicamentosa de usar o medicamento oral, o que não é possível em quem tem diabetes tipo 1. E isso vai ter uma diferenciação na parte do autocuidado, certo? Então, vamos partir agora para o autocuidado.
existem alguns aspectos muito importantes que a gente deve ficar atentos no autocuidado de quem tem diabetes tipo 2. Então vamos lá. Quais que são esses aspectos? Alimentação, exercício físico, uso de medicamento e insulina e apoio psicológico, que eu acho muito importante e que poucas pessoas falam sobre isso. Então vamos na alimentação. A gente sabe que o diabetes está relacionado com o excesso de glicose no nosso corpo, né? E aí tem o excesso e a baixa de glicose no nosso corpo, que é o caso da hipoglicemia. E isso está intimamente relacionado com a alimentação. Por isso a alimentação, como disse os antigos, né, como diziam os antigos, ela é um tratamento. Ela não é só um meio de adquirir um alimento ou de satisfação. A alimentação também consiste em tratamento em quem tem diabetes. E aí eu vou dar algumas recomendações gerais sobre como deve ser uma alimentação saudável para quem tem diabetes mellitus tipo 2. Lembrando que são recomendações gerais. Cada indivíduo é único e é importante a gente ter um profissional de saúde nos orientando. E eu não sou nutricionista e nem nutróloga, certo? Mas eu vou falar um pouquinho da alimentação do diabetes. É importante a gente ter um controle da quantidade de carboidrato que é inserida. Por quê? Porque o carboidrato ele é a principal fonte de glicose para o nosso corpo. Então é importante que a nossa alimentação não seja somente por carboidratos ou com uma quantidade de carboidratos excessiva. Então é importante que a gente tenha uma alimentação variada, rica em carboidratos, proteínas, minerais, vitaminas e também consumo de água, que é importante, a hidratação. No diabetes a gente sabe que a pele pode ressecar muito por conta do excesso de glicose, então a hidratação é muito importante. Então, pensando nesses grupos de nutrientes, o que a gente deve pensar a respeito do carboidrato? Nós sabemos que ele é a principal fonte de glicose. Então, quando consumir o carboidrato, nós temos que ficar atento ao quê? Ao tipo de carboidrato, se é um carboidrato de boa qualidade ou de má qualidade. Como que a gente vai pensar nisso? Uma forma de a gente pensar sobre isso de uma maneira mais popular, mais simples, é escolher o alimento. Em que sentido? Aquele alimento é um alimento multiprocessado, industrializado? Então, um miojo, por exemplo, ou aquele alimento ele é uma batata. Ambos são carboidratos, mas vocês entendem que o perfil do alimento é diferente? Então, certo. Então, nós vamos pensar nesse tipo de combinação, né? Sempre priorizando alimentos naturais, ou tem menos intervenção industrial, menos processado, com menos ingredientes. Então, ainda sobre o carboidrato, e não só sobre o carboidrato, a gente tem que pensar no tamanho das porções das nossas refeições. Tá, as pessoas me falam assim, mas eu tenho uma alimentação muito variada. No meu almoço eu como arroz, feijão, verduras, e vitaminas, como carne, mas aí o prato da pessoa é cheio de arroz, desse tamanho, que é somente carboidrato, arroz praticamente, e aí é uma folha de alface, e considere que essa quantidade de arroz é boa e que uma folha de alface é o suficiente para equilibrar ali com a quantidade de carboidrato. Não, é importante que a gente tenha uma atenção à proporção da nossa alimentação. É importante que a gente tenha todos esses 4 grupos de nutrientes, mas que de uma maneira mais proporcional. Em relação ao diabetes, a gente tem que ficar muito mais atento ainda à presença das frutas, das verduras e dos legumes, porque eles nos oferecem, além das vitaminas e dos minerais, as fibras, que são fundamentais para nos auxiliar no controle da glicose. Por quê? A fibra, ela tem uma função muito positiva porque ela se agrega à molécula de glicose e isso faz com que a gente não tenha um pico glicêmico. Então, por exemplo, se eu como lá no meu almoço arroz, feijão e uma quantidade satisfatória de salada, com folhas, com legumes, e aí o que vai fazer? Aquilo vai cair no meu estômago e aí aquela quantidade geral ali de glicose da minha refeição, ao invés de subir
e de gerar um pico glicêmico, ela vai subir mais gradativamente, de uma forma mais lenta. Ao invés do pico, ela vai ficar uma elevação da glicose mais lenta, o que vai fazer com que eu não tenha aquele pico glicêmico ou uma hiperglicemia, permitindo que a minha taxa glicêmica fique dentro daquele alvo que a gente sempre espera manter a glicose, nem abaixo de 70 e nem acima de 180. Então, tá vendo como é importante a gente pensar o nosso alimento? E aí agora sobre a parte das gorduras, né? Que é um terceiro grupo de nutrientes. Nós sabemos que o diabetes está relacionado com a glicose, mais associado ao carboidrato. Mas, se a gente tem uma alimentação muito rica em gorduras ruins, isso vai prejudicar também o controle do diabetes, porque colesterol alto, triglicerídeos alto, eles favorecem o descontrole do diabetes. Então é importante que a gente ande lado a lado o controle do colesterol, dos triglicerídeos e da glicose, para que tudo esteja caminhando bem. Ah, mas a gente pode cortar todo o carboidrato e toda a gordura? Claro que não. Carboidrato e gordura são nutrientes fundamentais na nossa alimentação. Nós precisamos de carboidrato porque precisamos de glicose, que é a nossa fonte de energia para nós fazermos as atividades do dia a dia, mas a gente tem que escolher qual carboidrato que a gente vai comer. Assim como a gordura, existem gorduras boas, nós temos gorduras presentes em algumas frutas, como no abacate, nas amêndoas, nas castanhas. E aí nós temos muitas gorduras boas no peixe, na sardinha, tem a gordura ômega 3, ômega 6, que é fundamental também para a nossa saúde. E aí também temos os minerais, que também são importantes para a nossa saúde, mas eu não vou me adentrar aqui. O que eu acho importante é a gente pensar e descomplicar a alimentação do diabetes. Muitas vezes as pessoas buscam alimentos light ou alimentos muito caros para tentar fazer o controle ali da glicose. A minha dica é: descomplique, busque descascar mais e desembrulhar menos. Se você tem uma alimentação equilibrada, rica em fruta, rica em verdura, com menos alimentos processados, menos alimentos alimentos processados mesmo, isso vai já ser um ganho na sua alimentação em relação ao diabetes. Significa que você nunca mais vai comer um sanduíche, vai comer uma coisa que você gosta? Não, mas você vai aprender a fazer escolhas para a sua vida. A outra dica sobre alimentação é: permita-se experimentar. Permita-se escolher aquilo que é saudável para você. Não caia nessa de falar que você é sim e não muda. Nós temos que nos permitir escolher um caminho melhor para termos um futuro melhor. Se eu escolho um mau caminho, eu vou ter maus resultados. E se eu escolho um bom caminho, eu tenho uma chance de ter bons resultados. Certo? Eu sei que não é fácil. Eu sei que ninguém muda da noite para o dia. Eu sei que as mudanças não acontecem de uma vez, mas por isso eu falo: permita-se. Até uma criança, quando está fazendo uma introdução alimentar lá no início da vida, com poucos meses, ela às vezes rejeita o alimento. Aí que a mãe faz, prepara o alimento de uma maneira diferente. Então faça isso você também. Escolha um legume, coma cozido, coma cru, coma assado e vai diversificando. Não gostou daquele alimento de nenhuma forma, passe para outro legume. Com certeza algum você vai gostar. Mas permita-se, enfrente a alimentação de coração aberto. Não fique amarrado às tradições antigas, achando que uma alimentação saudável é ruim. Não é, certo? E isso também acontece para um outro passo importante para o autocuidado, que é a atividade física. A atividade física é essencial. Ela nos ajuda a manter o controle corporal do peso, ela nos ajuda a gastar
o excesso de glicose circulante na corrente sanguínea, mas muitas pessoas não se sentem abertas a fazer uma atividade física. E aí eu falo o seguinte: teste. Ninguém é obrigado a gostar de todas as atividades físicas, mas vai ter uma atividade física que você vai gostar de fazer. Seja uma atividade individual, uma atividade coletiva, uma caminhada, uma musculação, um yoga, mas exercite-se. Isso é fundamental. E assim como a alimentação, eu falo, permita-se, viva aquilo, não gostou? Tente outra coisa. Agora, pôr na cabeça que a vida é assim e pronto, isso vai o quê? Vai prejudicar o seu tratamento, o seu cuidado, o cuidado da sua saúde, certo? E aí agora vamos para uma parte que as pessoas não têm muita dificuldade ou muita dúvida. Normalmente elas até aceitam mais tranquilamente, mas elas tentam modificar ali no seu dia a dia, que é a parte do medicamento e da insulina. A parte do autocuidado do diabetes, que as pessoas aceitam até bem, é em relação ao uso do medicamento oral. As pessoas elas têm uma maior aceitabilidade quando comparado com a modificação da alimentação, da inserção da atividade física, mas é um componente que a gente tem que ficar muito atento, porque as pessoas gostam de comparar a sua prescrição medicamentosa com de outros, e aí querer fazer igual, e aí tá prescrito uma dose de insulina e não toma, e aí chega no segundo momento toma o dobro de insulina, e a gente nunca pode fazer isso, nunca. O médico, que é o responsável pela prescrição de medicamento e de insulina, quando ele prescreve aquele esquema terapêutico, ele considerou todo o seu estilo de vida, a sua taxa de glicose, a sua variação glicêmica ao longo das 24 horas. Então, aquele esquema de medicamento foi pensado para você. Então, o medicamento ele é individual. Não compare o seu tratamento com o de outra pessoa. Não compare de jeito nenhum, certo? Lembrando que, em relação ao diabetes tipo 2, quais que são as possibilidades de tratamento com medicamento e insulina? São medicamento oral sozinho ou vários medicamentos, um ou dois tipos de medicamento oral combinados, medicamento oral combinado com insulina e medicamento oral e só insulina, sem medicamento oral. São as possibilidades medicamentosas. Ah, Jéssica, tudo bem, eu acho que o medicamento e a insulina são individualizados, mas eu não me sinto bem com a prescrição que o meu médico me passou. O que fazer? Tenha um diálogo aberto com o médico que te acompanha, pois às vezes vai ser necessário o ajustamento da insulina, o ajustamento do medicamento, ou a substituição do medicamento. Alguns medicamentos podem ter algumas reações, como diarreia, um desconforto abdominal. É importante você ter esse diálogo para que vocês possam trabalhar de uma forma parceira, conjunta, e não optar por mudar a prescrição medicamentosa por sua conta. Isso não é legal, não é legal mesmo. Isso vai atrapalhar a condução e o controle da glicose. E aí, por fim, nós temos um quarto item que eu considero extremamente importante para o controle e autocuidado do diabetes. É relacionado às questões emocionais do indivíduo, né, da pessoa com diabetes. E por que eu falo isso? Porque o emocional, ele tem uma capacidade de estabilizar ou de modificar a nossa glicose. Então, o sistema emocional, né, as questões emotivas, o estresse, a ansiedade, elas impactam a nossa glicemia, seja elevando-a ou causando uma hipoglicemia. Então, é muito importante esse acompanhamento psicológico. E quais que são as formas de acompanhamento psicológico para o diabetes? Bom, eu destaco duas formas que a gente observa que a pessoa com diabetes ela apresenta no seu cuidado.
Primeira para acompanhamento psicológico é em relação ao diagnóstico. Às vezes é muito estressante, muito difícil receber o diagnóstico de diabetes. A pessoa tem aquele estilo de vida que já está há muitos anos dentro daquele ciclo, dentro daquela rotina, e aí de uma hora para outra se depara com uma necessidade de usar um medicamento, de usar uma insulina, de fazer teste glicêmico com picada de dedo, né? E aí, aquilo, a pessoa sente como se fosse uma agressão ao corpo dela, ter que aplicar insulina várias vezes ao dia, ter que fazer monitorização glicêmica, e aí às vezes ela não absorve muito bem aquele diagnóstico, e aí tem um medo das possíveis complicações, e às vezes a pessoa com diabetes tipo 2, né, no caso, normalmente aparece na fase adulta, a pessoa fica com medo de como que aquilo vai impactar na sua família, na renda da sua família, na renda financeira. E aí é importante ter o apoio psicológico para que o indivíduo ele ressignifique o diabetes dentro da sua vida. Que o diabetes ele não é o fim do mundo. É claro que a gente gostaria de não ter o diabetes, mas para quem chegou ao diagnóstico de diabetes, é uma etapa que ela vai ter que viver na vida dela e que é importante que ela viva aquilo da melhor maneira com que ela consiga. E aí é por isso que os profissionais de saúde estão para ajudá-los. E o apoio psicológico nessa fase do diagnóstico é muito importante nesse quesito. Vai auxiliá-la a ressignificar o diabetes dentro da sua vida e o que aquilo vai representar. E outra fase importante que eu acho que a pessoa com diabetes tem que atentar para as questões psicológicas, né, é em relação à sua própria vida. As pessoas esquecem que no dia a dia normal nós temos problemas, nós temos frustrações, problemas familiares, problemas financeiros, e às vezes esses problemas nos absorvem de tal maneira, essas demandas que são próprias e que não tem nada a ver com diabetes, nos absorvem de tal maneira que a pessoa acaba esquecendo do cuidado com a saúde, do cuidado com o diabetes, e aquilo vai ficando em segundo plano. Então, ter um acompanhamento psicológico para que a pessoa possa elaborar melhor os seus problemas pessoais, conseguir conduzir a sua vida concomitante com o diabetes, com o controle do diabetes, é fundamental. Porque, às vezes, quem tem diabetes tipo 2 não é sintomático. E aí isso pode ser muito perigoso, porque quando o sintoma aparecer, pode aparecer já de uma maneira mais grave ou crônica. Então já pode aparecer com uma complicação microvascular, com algum problema que já não tem como mais remediar. Então o acompanhamento psicológico nesse caso vai auxiliar nisso, para que a pessoa aprenda a conviver com diabetes juntamente com os demais problemas da vida dela. Bom, pessoal, o diabetes é um tema muito amplo. Cada item desse que eu falei sobre o autocuidado daria vídeos e vídeos e vídeos. Muita discussão. Eu tentei falar aqui de uma maneira bem simples, bem didática, mas eu sei que aqui foi muito breve tudo que eu falei, não teve muito aprofundamento. Mas a minha dica para vocês procurem um profissional de saúde, cuidem da vida de vocês, a nossa vida é muito preciosa. Eu sei que às vezes a gente não... que às vezes a gente acaba sendo levado pelas questões cotidianas e deixando o nosso cuidado de lado. Mas isso vai impactar no nosso futuro, na nossa saúde, e nós queremos chegar no melhor que nós podemos chegar, né? A gente quer chegar numa fase adulta, numa fase de envelhecimento da melhor maneira possível. Então, cuidem de vocês, e eu espero que esse vídeo tenha ajudado um pouquinho. E quem sabe depois a gente grave outros vídeos falando de cada um destes temas, certo? É isso que eu tinha para falar com vocês, eu espero que vocês tenham gostado, e um abraço e até mais. Tchau, tchau!